voltei, por volta ali das 8h30, a gente publicou um conteúdo aqui pra gente falar sobre o John Textor, ele falando sobre contratações, né, que podem ser feitas, a gente falou ali, atualizou sobre algumas questões aí do mercado, se vai ter jogador saindo, se é verdade tal especulação, tudo mais. Então são assuntos que a gente quis matar e eu quis trazer esse segundo tema para esse vídeo que é muito importante. É a treta entre Leila Pereira e John Textor, é a treta entre o Palmeiras e o Botafogo institucionalmente, essa rusga que se criou, que eu não acho nem muito legal. Acho que os clubes eles podem divergir, mas eu acho que eles têm que trabalhar em conjunto. A gente sabe que no Brasil isso não funciona direito, mas enfim. O que acontece? Tudo começa com um relatório do John Textor, inclusive esse relatório ele não vai ser investigado, não vai haver abertura de inquérito como prevista no STJD. Ontem ia ter, mas não sei se vocês estão vendo, né? Se vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi afastado do cargo. A justiça determinou que o termo de ajustamento de conduta que possibilitou a entrada do Edinaldo, se você não está entendendo nada da CBF e tudo mais, te aconselho a ir lá no meu perfil, o Brownie Oficial no Instagram, ou o meu TikTok, que é o Brownie, que eu faço um vídeo ali de 2 minutos explicando todos os processos dessa situação da CBF. Por que o Edinaldo saiu, o que estava de errado, qual que é esse rolo. Fato é que ele saiu e quem assume interinamente a presidência da CBF é o presidente do STJD, certo? É o José Perdiz. Ele é o novo presidente da CBF, interinamente falando, ele vai convocar novas eleições em breve. E aí, ele não vai abrir um inquérito de investigação contra o campeonato que hoje ele preside, sendo que ele preside ao mesmo tempo agora, por uma situação meio louca, STJD e CBF, certo? Então, claro, que ele não vai abrir esse inquérito. Mas agora, vamos falar aqui um pouquinho também sobre essa situação da Leila Pereira, tá? Mas primeiro de tudo, vote em mim, já mostrei aqui, aí ó, estou concorrendo ao prêmio Medalha de Ouro na categoria Esportes, prêmio TikTok Awards, categoria Medalha de Ouro, e esse é o troféu de indicado, esse é o troféu que eu e mais 5 camaradas chegamos à final, recebemos por termos sido indicados à premiação do TikTok. E aí agora falta o prêmio de ganhador, então vou pedir aquela moral pra vocês, rapaziada. Vou pedir aquela moral firme pra vocês. Me deem aquela ajuda. Papo reto. Dá aquela moral. Porra. Votação vai até amanhã. Vota aí. Pode votar quantas vezes quiser. Tá aí o link na descrição. E também aproveite a reta final do ano de 2023 na KTO. Utilize o código Brownie, 20% de bônus. Ah, Brownie, mas o Campeonato Brasileiro acabou. Não importa. Premier League, La Liga, tem clássicos. Campeonato Saudita com clássico nessa reta final de ano. Tá? Mundial de clubes, com vários jogos interessantíssimos. Última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Utilize o código Brownie na KTO. E tem que ser na KTO, hein, rapaziada? O negócio é o seguinte. A Leila Pereira, tudo começa com esse levantamento, esse dossiê feito, né, essa investigação dos erros de arbitragem favoráveis, não só ao Palmeiras, mas a times de São Paulo. Tá? Palmeiras, Corinthians e São Paulo. É isso que constata esse estudo feito pela empresa contratada pelo John Textor. A Leila Pereira, depois do título confirmado pelo Palmeiras, e repito, tá? O Botafogo perdeu esse título, primeiramente, por culpa própria, tá? O Botafogo é o principal responsável, ele, jogadores, gestão, é o principal responsável por ter perdido o Campeonato Brasileiro. O que não significa que a gente tenha que ter vergonha de reclamar quando o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, e há 2 pesos e 2 medidas, sabe? Acho que essa é a grande questão. 2 pesos e 2 medidas. Na dúvida, não dá contra o Palmeiras. Na dúvida, não dá para outros times. A situação é essa, é muito clara. Não é que o Palmeiras dá dinheiro para o árbitro e o árbitro vai lá e rouba para o Palmeiras. Não, é na dúvida, por força, por influência. Você dá essa situação, você dá isso a favor de certos times e para outros não. Sabe, cansou de ver aí expulsões. Exemplo, o Hendrick deu uma cotovelada, não foi expulso. O jogador do Botafogo foi expulso por muito menos. Bruno Henrique deu a mesma cotovelada, não foi expulso. Sabe? Então, assim, Diego Costa, gol anulado por impedimento. O gol do Marlon Freitas contra, com influência do Bruno Henrique, não foi anulado. Então, assim, cara, 2 pesos e 2 medidas.
sabe? Isso que eu tô falando do Flamengo, que é do Rio de Janeiro, que contra o Palmeiras foi prejudicado. O Flamengo teve um pênalti não marcado escandaloso no Allianz Parque, e é um dos lances, né, analisados pela empresa do Textor. O Everton Ribeiro deveria ter sido marcado um pênalti em cima do Everton Ribeiro, e o Luan deveria ter sido expulso contra o Flamengo por um pisão no Bruno Henrique. E o Palmeiras não teve nenhum jogador expulso, né? Enfim. E aí o negócio é o seguinte, a Leila Pereira disse que o Textor estava desequilibrado, que chega a ser uma bizarrice, né? Chega a ser bizarro e que o Textor era um desequilibrado. Partiu para mais ou menos uma ofensa pessoal. E aí, essa é a resposta de John Textor para Leila Pereira. Entendo que a senhora Pereira ficaria chateada com o nosso processo judiciário. Ataques pessoais, entretanto, não ajudam ninguém. Então, eu não repetiria tal prática em resposta. Ela sempre foi muito gentil comigo e lamento que as graves circunstâncias de erro de arbitragem e provável manipulação de jogo posicionem o Botafogo como adverso aos seus interesses. Continuo comprometido em trabalhar com o Palmeiras e com todos os clubes do Brasil em apoio a uma nova liga que estabelecerá padrões apropriados de fair play para a nossa competição nacional. Tá legal? Nunca sugeri que ela fosse pessoalmente responsável pelas ações curiosas e pelas forças externas que apoiam o sucesso de sua equipe. Ironicamente, como ela sugere que nossa investigação deve significar que estou desequilibrado. Gostaria de lembrá-la, continua ele, que é um campo de jogo equilibrado e equitativo que esperamos alcançar. Para o benefício de todos os clubes e para benefício do Brasil. Eu tô me enrolando um pouquinho, que eu tô sem óculos e tá foda. Sobre o tema, essa parte aqui é muito interessante. Sobre o tema equilíbrio, é preciso observar que a sua equipe, no caso Palmeiras, vive num mundo onde 11 contra 10 representa equilíbrio. Seu time, o Palmeiras, se beneficiou da vantagem 11 contra 10 11 vezes durante a temporada de 2023. Ano em que times da Série A recebem esse benefício 3 vezes, em média. O Botafogo esse ano enfrentou uma concorrência agressiva, suportando diversas ações de violências bem documentadas. Em nenhum momento usufruiu do benefício 11 contra 10. O Botafogo não teve em nenhum momento um a mais no Campeonato Brasileiro. Essa estatística, é claro, não faz menção a pelo menos 3 cartões vermelhos evidentes que deveriam ter sido emitidos ao Palmeiras, conforme bem documentado nos autos relatórios, independente da nossa ação no STJD. É sabido que outros clubes pensam da mesma forma, já que há muito se considerava que o Palmeiras, antes da minha chegada, se beneficiava da compaixão tendenciosa da proteção do árbitro. Mais uma vez, as questões de preconceito e erro de manipulação têm sido um problema no futebol. No Brasileirão 2023, fornecemos evidências que mostram que o problema teve um efeito material no resultado da tabela do Campeonato Brasileiro. A única diferença este ano é que a SAF Botafogo é a primeira a submeter ao judiciário governante análises avançadas e confirmação independente de problemas que acreditamos que possam ser resolvidos no futuro, para o benefício de todos nós. Dona Pereira, parabéns pelo seu Brasileirão 2023. Completa John Textor. Vale lembrar que Leila Pereira, não só ela e o goleiro Everton do Palmeiras afirmaram que raramente, o Palmeiras reclama de arbitragem. O mesmo Palmeiras, quando foi prejudicado, e foi de fato, tá? No início do campeonato, na 12ª e na 13ª rodada. No primeiro jogo, não me lembro qual foi, e na 13ª foi uma expulsão muito clara que o Zé Ivaldo deveria ter recebido contra o Palmeiras na Arena da Baixada. Eu lembro desse lance. O João Martins foi à coletiva de imprensa dizer que o sistema não queria que o Palmeiras fosse campeão. A Leila Pereira suspendeu entrevistas de membros da comissão técnica do Palmeiras e jogadores em protestos à arbitragem brasileira e foi aos microfones falar sobre isso. E a gente viu o Abel Ferreira, a cada derrota que o Palmeiras sofria no início do campeonato, esbravejar, olhar para a câmera, dizer que o Palmeiras, as equipes só conseguiam ganhar do Palmeiras roubado, até em partidas em que não acontecia nada, como foi o caso do Grêmio 2, Palmeiras 1,
na Arena do Grêmio, em que a gente teve o Palmeiras perdendo o jogo e o Abel Ferreira abandonando a beira do campo antes do apito final, dizendo que estão nos roubando. Isso aí é roubar. E, na verdade, não teve nenhum tipo de polêmica nesse jogo, certo? Então, é aquilo. Você quer dizer que o John Textor está exagerando, que ele poderia ir por um outro caminho, que ele poderia ser menos radical, beleza. Mas se é bizarro para um, tem que ser bizarro para todo mundo, né? Ou é só bizarro quando não é o seu time envolvido? Mas enfim, essas são as declarações do John Textor, vamos ver o que vai dar. Eu sinceramente acho que não vai dar em nada, né? A gente sabe como é que funciona no Brasil, mas de fato, eu não acho que, tipo assim, o Palmeiras ele tem uma gangue e ele paga para... Não acho isso. Mas eu acho que existe uma influência de poder de alguns clubes com mais prestígio na CBF, e aí a regra na cabeça do árbitro é a seguinte: na dúvida, não dá contra esse time. Eu acho que é basicamente isso.